Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um podcast de número 4, mais um episódio. Nessa tarde fria de Curitiba, estou bem agasalhado aqui, estamos com chimarrão, com café. E hoje nos confirma, nos afirma a nossa idade que está chegando, nossa idade de colégio aqui, que temos uma presença ilustre, uma grata satisfação de tê-la aqui. O Rodrigo já vai apresentar. E agradecer aí, mais uma vez, o apoio, a parceria da agência Curitiba, que move nosso podcast para lá e para cá. E então, ao meu lado esquerdo de vocês, o direito, Rodrigo Marchiori, diretor do Colégio Arquidiocesano, meu amigo, e meu irmão, que vai apresentar a nossa convidada, né? Que alegria! Primeiro podcast que nós estamos fazendo com uma ex-aluna do CAC. Então, como o Ronaldo falou, confirma a nossa missão, posso dizer assim, né, que é educar as novas gerações. E hoje nós temos aqui a presença de um fruto do CAC. Então, Maria Fernanda hoje está aqui conosco. Maria Fernanda estudou aqui no CAC 2011, 2012 e 2013. Depois eu vou deixar ela falar um pouco das aventuras aqui no Colégio Arquidiocesano. E hoje psicóloga, né? Então, é um tema, né, Ronaldo, bastante pedido aí pelos pais, enfim, na caixinha de perguntas. Falar um pouco sobre saúde mental. Então, hoje nós estamos nesse mundo, nessa era digital e, ao mesmo tempo, acelerada. Como é importante cuidar da nossa saúde mental. E aí, pensamos, caramba, que legal se nós conseguirmos trazer uma ex-aluna formada em psicologia que esteja atuando. E aí fomos resgatar um pouco a nossa memória. Não precisou ir tão longe, porque ela é irmã do nosso amigo, nosso colaborador, Guilherme. Né? Ex-aluno, então. Ex-aluno também. Maria Fernanda, agradeço a tua presença no nosso 4º episódio do podcast. Então, conta para nós um pouco da tua formação, do teu histórico aqui no Colégio Arquidiocesano, que você atua. Primeiro, queria agradecer o convite, né, do Ronaldo e do Rodrigo para participar. Como o Rodrigo falou, eu estudei aqui em 2011, 12 e 13, eu fiz o ensino médio inteiro. Na minha época só tinha ensino médio, né, a novidade, o ensino fundamental. E a história, né, até de como eu cheguei aqui, acho que é bem próxima de vocês, porque o meu pai é amigo do tio de vocês, o Dom Celso, e por conhecer ele, que eu acabei vindo estudar aqui, né? Eu estudei a vida inteira em escola de viés religioso, e a ideia mesmo era uma escola diferente, né, com uma turma um pouco menor, porque os outros colégios de ensino médio geralmente têm turmas muito grandes, e meu pai não gostava muito dessa ideia, e eu acabei vindo estudar aqui, né, e foi muito bom, né, esse período de 3 anos, sempre turmas muito pequenas, um colégio que acolhe muito, né, a gente se sente muito em casa. E eu sinto saudade, acho que do legal, tempo do ensino médio. E do ensino médio, professores, a professora Iris foi sua professora? Sim, que se mantém na escola, né? A professora Iris, que me dava aula de biologia e química, acredito que ela ainda dá. É química hoje, só química. E o professor Rodrigo de artes, né? Os outros, acho que porque já faz 10 anos, né, que eu saí daqui, então já tem bastante gente. 10 anos, vamos ter 10 anos. E eu lembro quando seu pai, né, veio aqui na escola para conhecer a escola, embora já seja da casa, como você disse, mas quando ele veio falar, olha, minha filha vai para o ensino médio, eu gostaria de matriculá-la aqui. E na época eu não era diretor. Lembra o que eu fazia na época? Tesoureiro, eu fui tesoureiro. Eu era manutenção, acho. Nós era manutenção. Então tivemos uma caminhada muito bacana aqui dentro do colégio, e para nós é gratificante, né? Quando nós falamos em educação, eu digo que não que os demais trabalhos não sejam nobres, mas a educação acima de tudo, porque nós ajudamos e cooperamos com o crescimento da sociedade, no modo geral. E quando vem um aluno formado, né, de sucesso, né, constituindo família, então ficamos assim felizes, né? Que bom poder contribuir, né, embora 3 anos, né, e junto com a família a gente poder contribuir com a tua formação. E você decidiu fazer psicologia. Sim. Então, como foi essa transição? Desde quando do ensino médio para psicologia? Na verdade, o meu ensino fundamental inteiro eu queria fazer direito, né? Eu sempre fui muito argumentativa, muito briguenta mesmo com a vida.
E então todo mundo dizia que eu tinha que fazer direito e era a minha escolha. No ensino médio, que as coisas foram mudando, né? Acho que tem um pouquinho de dedo da professora Iris. Eu comecei a me apaixonar por biologia e química. E daí eu fui mais para esse lado de saúde. Eu estava gostando bastante desse lugar. Mas com as ansiedades de escolha profissional, eu tinha dúvidas ainda, né? E daí eu acabei conversando com bastante pessoas que estavam na área e que conheciam, né? O meu primeiro vestibular aqui dentro eu fiz para medicina, não foi nem para psicologia, né? Eu prestei para medicina e psicologia nas particulares, né? E na federal para medicina. Mas a escolha veio muito dessa ideia de cuidado do ser humano, de gostar da parte biológica da coisa. Quando eu entrei na psicologia, até eu queria mais a parte biológica, não tanto comportamental, né? Com o tempo foi mudando isso, né? Mas foi uma escolha difícil, não foi assim tão fácil de saber o que eu queria. Eu oscilei em bastante curso, né? Eu sempre fui uma aluna que teve certa facilidade para estudar. É verdade. Né, isso eu não posso dizer, minhas notas sempre foram muito boas. Então, como eu gostava de várias áreas, foi difícil escolher qual eu gostaria de trabalhar, né? Então, o acesso, né, eu até lembro que na época, quando eu estudei aqui, teve um projeto da Tuiuti para orientação profissional. E daí que eu comecei a olhar para a psicologia de novo, né, e acabei entrando para esse curso que hoje eu gosto muito de ter feito essa escolha. Que legal. E você fez a faculdade não em seguida, né, do ensino médio? Não. Ficou um período... eu terminei em 2013, né, e daí eu fiz o vestibular, acabei passando, né, no vestibular, mas com algumas conversas com meu pai, a gente decidiu tirar um ano sabático, né? Eu até fiz cursinho durante esse tempo e acho que fazer o cursinho foi bom para eu ver quanto o ensino médio foi bom, porque o cursinho era muita gente, muito impessoal, eu não gostava nem um pouco de ir. E daí depois, né, em 2015, eu entrei na faculdade. Eu prestei vestibular para Positivo, que eu queria estudar na Positivo mesmo, gostei muito da grade deles. E acabei começando o curso de psicologia. Psicologia lá, que legal. Mas antes de entrarmos diretamente no tema, né, falando do curso de psicologia, conta para nós aí como foi os 3 anos do ensino médio aqui no colégio, uma lembrança boa que você teve, quais foram os anseios quando saiu daqui, eu tenho aquela pressão, preciso prestar vestibular, o que eu vou fazer, como foi essa vivência desses 3 anos de ensino médio dentro do CAC? Então, né, como eu tinha comentado, quando eu entrei aqui no ensino médio, eu tinha vindo de uma escola que eu estudava há muito tempo na mesma escola, mesma turma, mesma realidade. Quando eu cheguei, era uma turma nova, gente nova. E eu acho que a interação sempre foi fácil, né? Então, o acolhimento aqui dentro sempre foi fácil. Em questão de estudo, né, como eu brinquei, eu tive facilidade em estudo, então essa parte eu me recordo muito dos professores, eu tinha carinho por alguns professores em especial, a gente, né, como a gente manteve vários professores durante anos, a gente criou uma amizade mesmo, né? Eu até brinco que, como você comentou, né, meu irmão trabalha aqui hoje, estudou aqui, a professora Iris vive perguntando de mim até hoje, a gente mantém contato mesmo após a escola. Eu acho que o diferencial daqui, que é o tamanho da escola, a gente teve liberdade para estudar. Eu achei uma das coisas que era muito legal aqui, que a gente brincava, eram as próprias carteiras que estão atrás de mim, inclusive, porque a gente tinha um espaço meio escola americana, com armários, a gente colocava as coisas dentro, cada um tinha o seu espaço, a gente gostava bastante, né? Eu posso dizer também que eu mantive algumas amizades que eu fiz aqui dentro do ensino médio, né? Uma das minhas melhores amigas até hoje estudou comigo o ensino médio inteiro. Então, acho que deu muito fruto a escola. Nossa, que legal, que bacana. E eu recordo muito bem, né, a tua entrada aqui, né, a tua evolução, né, a saída. Nós faz parte do ciclo, né, da educação. A gente cria um vínculo com os alunos e 3 anos
Cria os filhos para o mundo, é mais ou menos isso, né? E que bom, né, vê-la bem, né, você retornando aqui na escola, dentro da sala de aula onde você estudou, né, fez o ensino médio, e falando agora da psicologia, no modo geral. A visão, lógico, da psicologia, hoje eu fiz até esses tempos a pergunta para alguns alunos, e muitos aqui falam em fazer psicologia. Quero fazer psicologia, porque eu gostaria de me entender melhor e poder ajudar o próximo. Então eu falo, nossa, é uma motivação bastante nobre, né? O autoconhecimento para também poder ajudar o próximo. Como que você vê a psicologia hoje, nos dias atuais? Como que é visto por parte de pacientes, né, propriamente dito, e que antes talvez gerava até um preconceito, mas como que você vê hoje a psicologia nos dias atuais? Hoje a profissão é uma profissão que está crescendo muito, né? A gente vê... Quando eu fiz vestibular, não era uma profissão concorrida, inclusive. Hoje a pandemia, eu acredito que deu também. Aumentou bastante, né? Então, hoje é uma profissão muito concorrida e, né, com um grande campo de atuação, né? Então, o mercado da psicologia também atrai, né? Lógico que a gente sempre tem que tomar cuidado dessa ideia, né, de que eu vou começar a psicologia para me entender. Para isso a gente faz processo psicoterapêutico, né? Mas é um caminho, é um começo, né? Se a gente for pensar pós-pandemia, né, como o Ronaldo falou, o aumento desse olhar para a saúde mental foi porque aumentou muito as questões de saúde mental, né? As pessoas começaram a dar nome ao que a gente sente, a olhar para que a gente está sentindo tanta coisa diferente, essas desorganizações que o mundo teve, né? É uma profissão que, se a gente pensar, ela tem um valor muito forte desde que ela surgiu. A gente precisa olhar o ser humano. O ser humano forma a sociedade, é ele que organiza as coisas, né? A filosofia ela veio para pensar da formação, né, das pessoas. Hoje a gente não valoriza tanto, às vezes, a filosofia que deu origem a muitos conhecimentos, né? E a psicologia vem para entender mesmo o nosso comportamento, como a gente forma a sociedade, como a gente forma as coisas que acontecem, como a gente lida com o mundo, né? E isso tem um valor importantíssimo para o desenvolvimento mesmo social, que senão, sem a gente se entender primeiro, também fica muito difícil a gente ir para o mundo, né? Perfeito. E hoje você fez psicologia clínica, né? Então, o curso ele é amplo, né? A gente entra em psicologia, faz 5 anos de curso. Dentro dele a gente tem a parte clínica, organizacional, hospitalar. Eu entrei, inclusive, querendo jurídica, né, que trabalha dentro do âmbito jurídico. E acabei, dentro da formação, indo mais para o viés clínico e educacional. Então, eu trabalhei dentro de escola durante o meu período de formação. E daí, após a faculdade, eu fiz pós-graduação daí na área clínica. Né? Então, hoje, o meu foco mesmo de trabalho é a área clínica. Que legal. E hoje, nós falamos, o Ronaldo também comentou em relação à pandemia, né? Alguns pais até me perguntam assim, olha, você acha que esse caso, essa situação, esse contexto, eu preciso procurar um psicólogo? O que você me diz? Acha que ele precisa iniciar uma terapia? O que você me diz? E eu tenho algo para mim, não sei se o Ronaldo concorda ou se concorda, que todos nós devíamos fazer terapia, né? Então isso não é algo que... Talvez hoje não tanto, mas dizer assim que buscar um psicólogo é para louco, ou para... eu estou bem, não preciso de psicólogo, crença, né? E tem ainda, né? Até hoje. E na sua opinião, em relação a esse tema, esse contexto, quando eu devo procurar um psicólogo? Sinais, né, eu tenho que apontar para dizer, não, eu preciso de ajuda, eu tenho que procurar ajuda? Eu vou até voltar um pouquinho, né, que você falou da questão do preconceito. Se tinha muito esse preconceito, né? Psicólogo é pra gente louca, né? E daí a gente vai ter que definir o que é loucura ainda por cima, né? Então, a psicologia, ela ficou conhecida por trabalhar mesmo, né, em hospitais psiquiátricos. Os estudos vêm muito de transtornos um pouco mais graves, como esquizofrenia. Mas a gente tem que, né, olhar que psicologia é entender o comportamento humano e a mente humana. Então, isso é para todo mundo tem mente, né? Todo mundo precisa de saúde mental. Quando que a gente percebe que há sinais de que algo está acontecendo, né? Em primeiro ponto, que tem muita procura na terapia é autoconhecimento mesmo,
né? Se conhecer. Entender como funciona, o que o mundo ao seu redor faz para ser melhor, para ter uma relação melhor com o mundo. Alguns sinais de estados clínicos que a gente olha e identifica que precisa indicar mudanças de comportamento muito grandes, né? Então, por exemplo, o adolescente ou a criança, né, até o próprio adulto pode observar que ele era sempre calmo e começou a ficar muito agitado, do nada, né? Não aconteceu nada em específico, né? Ou começou a ficar muito irritado, ter muita sonolência, então mudanças de sono, alimentação, falta de vontade, complicações na memória, né, de concentração, são indicativos de que algo está acontecendo. Perfeito, não, isso é muito bom. E existe hoje uma grande confusão em relação eu acho que eu tô com depressão. Eu acho que eu estou com crise de ansiedade. Ou é somente um estresse. Então, tudo parece que é colocado no mesmo saco, digamos assim. Tudo é depressão, tudo é crise de ansiedade. E se nós formos pensar, agora falando do estresse, o estresse, eu vejo até, claro, num nível controlado, é importante para que a gente tenha essa... né, para fazer as coisas eu preciso do mínimo de estresse, né? Então hoje tem muito essa questão, né, da depressão e será que não é crise de ansiedade? Como é que eu posso diferenciar a depressão, a ansiedade, o estresse e quais características de cada problema? A gente, quando faz o diagnóstico de um paciente, né, a gente tem um manual de transtornos de diagnóstico, né? E nele, um dos fatores mais importantes é o sofrimento. Então, todos nós temos traços que a gente chama de alguns transtornos, né? Então, traços depressivos, traços ansiosos, né? Traços até mesmo de TDAH, que tem em alta dentro das escolas, né? Então, traços a gente pode apresentar. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente precisa fechar vários pontos dentro, né? Então, depressão são 5 ou 6, né? Ansiedade também. E o que muda é um sofrimento clínico visível pela pessoa ou pelas pessoas ao redor, né? Então, quando apresenta um sofrimento que dificulta, né, por exemplo, na depressão, a gente vai perceber que quando os sintomas estão muito fortes, a pessoa ela não consegue mais lidar com o cotidiano. Né? Então, ela para de ser tão funcional. Né? Eu gosto de usar a palavra funcionalidade. Né? Então, se a gente percebe que a pessoa está perdendo a funcionalidade, né? Quando a gente fala dentro de uma escola, a criança não consegue mais ficar dentro de sala de aula, a criança não vem para a escola, né? Que depois de alguns acontecimentos da mídia, né? Da questão até das invasões que tiveram em algumas escolas, tem crianças que não estão indo para a escola, tem crianças que não querem fazer vestibular. São traumas. Né? E daí a gente percebe que isso está sendo maior que o normal. Né? Como você disse, o estresse é normal do ser humano, a gente precisa de estresse. Né? É ele que faz a gente... O nível aumentado de cortisol faz a gente levantar da cama, faz a gente ter esse impulso de fazer as coisas. Mas quando ele se torna algo que a gente não consegue descansar, que a gente não dorme, já não é mais normal. Que começa a influenciar no dia a dia, no desempenho dele na escola. Né? Então, isso é muito bacana. E falar em relação a esses traumas, a essas dificuldades. Então, hoje eu vejo também essa clareza que falta, tá? Principalmente em relação ao papel do psicólogo e o papel do psiquiatra. Que aí você falou um ponto também interessante, né? Que ele só vai no psiquiatra e toma medicamento. Aí nós perguntamos, aqui em escola, mas falo no modo geral, né? Mas continua fazendo acompanhamento, porque só tomar medicamento e não ter um acompanhamento regular também eu acredito que não seja o ideal, porque o acompanhamento que vai sinalizando muitas vezes uma melhora ou uma piora que faça essa regulagem. Sim. Então existe hoje esse trabalho, né? Do psicólogo, psiquiatra. É um trabalho em conjunto, né? De preferência não só com esse, mas até com o clínico geral da família, né? Com outras abordagens, nutricionista, educador físico, né? Porque o ser humano ele não tem uma dimensão só, né? Se a gente for pensar em saúde mental, a gente precisa que as dimensões dos seres humanos estejam em equilíbrio. Certo. Né? Então é físico, mental, espiritual
e social. Perfeito, né? Que é muito bom desenvolver isso, né? E essa é uma preocupação, e eu acho isso legal quando a gente fala no campo da educação, tanto que essa competência socioemocional, que é assim que é chamado na Base Nacional Comum, trabalhar isso dentro da escola. Né? E aqui dentro da nossa dimensão da escola tem essa dimensão humano-afetiva, que na nossa logomarca está lá, né, o coração, né, uma das 4 dimensões, a dimensão humano-afetiva, e essa preocupação com o emocional. Né? Então, a importância do trabalho do psicólogo, que vem cooperar, que vem ajudar, e para as famílias hoje, Maria, falando na questão do aluno, né, que está com dificuldade, você já falou, né, ele acaba sinalizando, ele acaba falando que está com alguma dificuldade, eu imediatamente tenho que levá-lo num psicólogo, ou ao mesmo tempo, ele já está indo num psicólogo. Será que eu devo mudar? Será que não devo mudar? Devo ir num psiquiatra? Não devo ir? Quando eu devo me preocupar? O que se diz em relação a isso? Você acredita que as síndromes hoje, você falou do TDAH, né? Que hoje tem aumentado muito. Eu acredito. Na verdade, acho que sempre teve, né? Essas síndromes, talvez hoje, né, tenham, com o conhecimento, com a evolução da ciência, creio que hoje a gente tem mais clareza de cada situação. Mas hoje, se você pensa, o aluno tem dificuldade de aprendizagem, ele tem TDAH. Ele tem que tomar Ritalina. Então, muitas vezes é o Google, né? A pessoa vai pesquisar lá, não consegue aprender direito, acha que ele está com isso, está com aquilo. Né? Como que você vê essa questão dessas síndromes? Que tudo é TDAH, que tudo é déficit de atenção? Será que tudo mesmo? Né? A gente hoje tem um maior diagnóstico das coisas, né? Então, aumentou o número também devido a ter acesso a fazer diagnósticos. A gente não tinha muita informação antigamente, ou até quem tinha uma funcionalidade muito diferente não era trazido a público, né? Mas a gente também sabe que a indústria de remédios também é muito forte, então usar a medicação acaba sendo vantajoso, né, para a indústria que existe. O que a gente percebe o trabalho em conjunto funciona bem por isso. A ideia nunca é que a gente precise de remédio para o resto da vida. Se precisar, ok. Apoio, né? Mas é um apoio, né? Então, se a gente for pensar numa depressão, sem medicação, muitas vezes a pessoa não consegue nem começar o tratamento psicológico. Né? Então, se você pensar que a depressão é uma baixa de serotonina, a gente percebe que essa pessoa trabalha com um funcionamento menor no cérebro dela. Então, a gente precisa colocar uma medicação para a gente arrumar esse nível de serotonina, para daí a gente começar a fazer algum trabalho. Então, aí está o pulo da coisa, né? Então, o remédio, ele ajuda a gente. Né? Que nem quem tem TDAH, é um transtorno do neurodesenvolvimento, então a criança, ela nasce assim, e a formação cerebral dela é um pouco diferente, né? Que nem os autistas. Né? Então, ela vai, às vezes, precisar de uso de medicação. Só que a medicação é uma parte do tratamento. A outra parte do tratamento é aprender a lidar com o funcionamento que a gente tem. E que a gente entende que isso vai funcionar para todo mundo. Né? O Rodrigo, o Ronaldo têm funcionamentos diferentes. O mesmo rosto que vocês têm. Vocês têm funcionamentos diferentes. Né? Então, vocês precisam aprender a lidar com a formação de vocês. Né? E aí entra a psicologia. Como eu vou lidar, como eu funciono, como eu vejo o mundo, como eu lido as coisas, ou com as minhas dificuldades, né? Então, se eu tenho uma ansiedade muito forte, como que eu vou aprender a lidar com a minha ansiedade? Né? A gente vê isso muito em pacientes com bipolaridade, né? Que eles aprendem muito bem como funciona o transtorno deles e eles lidam com a flutuação de humor deles de uma outra forma. Né? Então, é essa aprendizagem que é importante no comportamento. Você identifica, né? Identifica o que tem, daí sabe lidar, aprende a lidar, né? Vamos criar formas de... E dicas, assim, para a saúde mental, para cuidado na saúde mental, para nós preservarmos, né, o máximo possível da nossa saúde mental, porque nós precisamos, né, e nem sempre nós estamos animados, alegres, felizes, né, nós temos dificuldades diárias, temos problemas diários, e como equilibrar isso,
no sentido de eu não tomar decisões agindo pela emoção, muitas vezes colocar tudo a perder ou acabar falando algo que ofenda o outro. Que cuidados básicos, eu posso dizer assim, no dia a dia, que pode ser dentro da minha rotina para preservar essa saúde mental. Quando a gente fala de saúde, né, a gente pensa num bem-estar físico, psíquico e social, né? Então, entra na saúde mental como a gente vai olhar para o equilíbrio de tudo isso mesmo, né? Então, saúde mental envolve a adaptação social, como eu lido com a sociedade, envolve o meu próprio olhar para mim mesmo, né? E emocional. Então, um dos alicerces para a gente começar é o básico mesmo, né? Então, se o básico envolve saúde física, a gente precisa estar comendo bem, dormindo bem, fazendo exercício, faz parte do ser humano ter que ter isso tudo, né? E a gente na correria não faz, né? A gente está comendo cada dia pior, a gente está dormindo cada vez pior, né? Tem muitas pessoas hoje precisando de remédio para dormir. Então, a gente começa no físico, a gente começa a estabelecer melhor as rotinas, né? Então, o nosso cérebro, ele gosta de rotina, ele gosta do que ele conhece, né? Tirando em alguns casos que lidam melhor sem rotina, mas a gente precisa de um básico, né? Então, acorda, toma café, come, né? Tem uma rotina de trabalho, tem rotina de descanso. Então, a gente vai olhar primeiro para o básico, né? E daí a gente hoje fala muito dessa inteligência emocional, que é aprender a olhar para as nossas emoções. A gente está acostumado a querer que tudo seja ótimo o tempo todo. Tudo muito feliz, muito alegre, né? E quando a gente se depara com a raiva, que a gente sente bastante, a gente não vê, quando a gente se depara com a tristeza, a gente evita sentir, a gente joga ela geladinho, e daí que é o risco da coisa. Daí que elas tomam conta da gente e a gente acaba agindo na emoção. Então, se a gente aprende a olhar para elas, se a gente aprende a lidar com a nossa raiva, que tem função biológica, inclusive, sentir raiva, sentir tristeza, né? Então, a gente precisa delas. E daí a gente vai poder olhar e usar elas para o benefício. Que bom. E a questão do diálogo, né, eu vejo também algo muito importante. Embora nós saibamos que tem pessoas que têm dificuldade, muitas vezes, de se abrir, de falar, é mais retraído e, de repente, né, acaba se estourando. Então, hoje, nós estamos, né, suscetíveis a esse tipo de problemas, a desafios, a dificuldades, a mudanças. Então, muitas vezes, eu acabo absorvendo. E tem pessoas que absorvem mais, outras menos. E precisa de todo esse cuidado, né? E como a família, pensando aqui dentro da escola, né, que nós temos alunos, né, de 11 anos, 10, 11 anos, até uns 15, 16, que é do ensino médio. Como a família pode contribuir com a saúde mental, no sentido de cooperar com o filho em relação à parte de estudo, de escola, no tocante à psicologia? Quando a gente pensa, né, o primeiro lugar de desenvolvimento humano é a família, né? Então, os pais, eles precisam também buscar o autoconhecimento deles, saber lidar, né? Porque se um pai não dialoga, óbvio que o filho também não vai, né? Então, a família ser um espaço de diálogo, de falar sobre emoções, de poder trabalhar isso, vai ajudar com que a criança, né, também desenvolva isso. O que a gente percebe? Hoje, cada vez está mais corrido. Todo mundo trabalha fora, todo mundo tem pouco tempo. Então, a gente não fala mais de tempo corrido só com os pais. A gente fala de tempo de qualidade. O tempo que eu tenho com os meus filhos, o que eu vou fazer? Né? Então, a gente vai ter um momento em família, vai aprender a conversar sobre o que está difícil. Né? Eu vou acompanhar o meu filho, é importante o acompanhamento. Né? Então, se a gente pensar no âmbito escolar, os filhos precisam saber que os pais estão sabendo que eles estão estudando, que eles estão em dificuldade. Estão interessados. Isso, né? Que eles têm interesse. Então, esse tempo de qualidade é importante. Onde vai ter diálogo, onde vai falar de emoções, onde vai trazer, né, até mesmo limites e broncas das questões, né? Então, tem limite, né? O tempo de qualidade de jogar videogame só é fazer a tarefa junto, numa dificuldade, né? Então, qual é isso, né? Regra, limite, também é tempo de qualidade, também é demonstrar carinho, né? Perfeito. Falando de adolescência, de início de adolescência, a gente vai ver isso frequentemente.
né? É uma fase de transição muito, muito forte, né? Então, onde os adolescentes estão aprendendo a descobrir qual que é o espaço deles no mundo, e os pais vão ajudar nesse norte de onde organizar, né? Aqui pode, aqui não pode, vamos com calma aqui, e isso vai dentro da escola também, né? Vocês também têm muito esse papel, já que o foco de vocês não é só matéria no quadro, Sim. né? A contribuir nessa formação deles, né? Deles entenderem quem eles querem serem no mundo mesmo, né? Esse desenvolvimento. E a preocupação da escola, né? E eu vejo assim, quando a gente fala de formação integral do aluno, né? Dentro das 4 dimensões, mas valorizando bastante essa questão emocional, né? Eu vejo hoje, principalmente a dificuldade dos pais, aqueles que têm 2 filhos, né, ou 2 ou mais, né, que cada um é diferente um do outro. Sim. Né? E um pai disse uma vez para mim, disse, olha, é engraçado porque eu criei os 3 iguais, tudo certinho, por que deu tão diferente? Eu disse, acho que tá aí o erro, você criou os 3 iguais, eles teriam que ser... E a gente não cria igual, né? A gente tem essa ideia, é a mesma casa, os mesmos pais, mas o primeiro filho veio numa época, o segundo em outra. Vocês são gêmeos, vocês são iguais? Não, exatamente, né? Perfeito. Então a gente acredita que é a mesma formação, mas não é, são épocas diferentes. E veja até que não deve ser, né? Não. Porque o que deu certo para um pode ser que não dê certo, a forma de aprender de um é diferente da forma de aprender do outro. E os gostos de cada um é diferente, né? E em relação a dentro desse contexto que nós estamos falando de irmãos, fala um pouco assim o que você acha em relação à comparação. Eu vejo que muitas crianças, até alguns alunos aqui falam, caramba, meu pai gostaria que eu fizesse esse curso e eu não quero ir para esse curso, mas ao mesmo tempo eu não quero frustrar meu pai. Minha mãe fica me comparando com a minha irmã mais velha, que minha irmã mais velha é mais inteligente, que ela deu certo e eu não vou dar certo porque eu não gosto de estudar isso. E aí aquela comparação que ao mesmo tempo, talvez na intenção dos pais, deveria servir como uma motivação, acaba trazendo o aluno para baixo, né? Levando o aluno para baixo. A comparação, na verdade, ele é um sintoma muito forte para trazer mais ansiedade, né? Não para melhorar nada, né? Porque quando a gente se compara, a gente tenta ser igual ao outro, né? E aí já está o problema, não vai dar certo, né? É muito comum dentro de famílias, né? A gente tem algumas clássicas, né? Família de médicos, família de advogados, que todo mundo mantém o mesmo curso, né, de manter esses legados. E pesa mesmo, né, na saúde mental das crianças essa decisão. Comparar é difícil porque cada um faz o próprio caminho. Né? Eu sou de uma família de 3 e cada um faz uma coisa da vida. Né? E a gente acaba precisando ter esse cuidado. Né? Os pais precisam, a escola precisa, porque a gente cai nisso. Né? A inteligência Existem várias inteligências. Então, quem tem inteligência lógico-matemática, talvez não vai ir tão bem, né, na inteligência motora, não vai ser jogador de futebol, mas vai ser um ótimo engenheiro. Agora, quem tem a inteligência motora, vai fazer um esporte muito bem. Né? A gente precisa, né, priorizar também o que a pessoa tem de melhor. As habilidades. Né? Ela vai trazer outras habilidades. Perfeito. Né? Então, essa comparação pode gerar, sim, muita ansiedade, né, e precisar atingir algo que talvez não seja o melhor mesmo para essa pessoa. E acaba vindo a frustração, né? Sim. E hoje parece que nós estamos numa sociedade assim que nós temos que ser tudo certinho, temos que ser o perfeito. Eu acho que, ao meu ver, né? Essa questão do digital trouxe muito isso, aquela realidade digital, daquelas pessoas que eu sigo, daquelas pessoas que eu acompanho, muitas vezes parece que é a vida 100%, e não é, muitas vezes, e parece que, por que aquela pessoa que eu sigo no YouTube, no Instagram, ela tem sucesso, ela, né, é próspera, e parece que comigo não dá certo, daí parece que dá certo com ele e não dá certo, e isso de fato vai aumentando com o advento da rede social, né? A gente está dentro de uma rede social, a gente está gravando para uma rede social, né? Então a gente atinge lugares muito importantes com a rede social. A gente, né, é a nova mudança da geração. A gente ainda não sabe se vai ser de todo ruim, mas a gente entendeu que a rede social, as mídias fizeram aumentar a ansiedade, depressão, questões de atenção, uma forma diferente de gerir o mundo, inclusive, né? Só que a rede social tem um perigo. Né? A gente é uma parcela da vida.
Né? Então, vocês postam na rede social tudo que vocês vivem? Raramente a gente vê alguém postando que está triste na rede social. Ou as contas que não tá em dia. Né? A gente posta numa festa, a gente posta coisas boas. E quem é influenciador também tem essa função, né? De entreter o público. Isso é um entretenimento. Né? E quando a gente faz essa comparação, aí que volta na comparação, né? Aí está o risco da coisa. Né? Eu vou viver aquela vida, mas a gente vê uma parcela da vida. Esses dias eu estava vendo uma influencer falando no Instagram, né, que ninguém percebe como, até ela chegar a ser famosa, o que ela teve que fazer, as coisas que ela teve que fazer. A gente esqueceu muito do processo das coisas. Né? Mas caiu de paraquedas lá não, né? O resultado. Sim, né? Se a gente for pensar na rede social, quanto tempo tem um vídeo? 30 segundos, no máximo 1 minuto. Né? Então, o nosso cérebro está meio imediatista. Muito. A própria luz do celular faz a gente ter esse vício entre aspas, né? de querer coisas rápidas, de um prazer muito momentâneo. Então, tudo que é muito trabalhoso não gera prazer rápido. Né? Então, gera frustração. Né? Se a gente for pensar em sucesso... Né, dentro de voltando para a faculdade, eu precisei de 5 anos para me formar. Não dá para se formar em 1. Né? Para nascer precisa de 9. Né? Então, a gente aprendeu que tem que ser momentâneo. Eu faço agora e recebo agora. Né? E daí, se a gente tem algo que precisa de mais tempo, gera frustração. A recompensa imediata. Né? Demorou um pouquinho, o pessoal tem preguiça, tem... E esse é um problema, por isso que os iFood da vida estão dando certo. E até aquela que entrega mais rápido é o que eu vou contratar. Hoje os e-commerce eles estão nem muito preocupados com a variedade de produtos, mas quem entrega mais rápido. Porque tem pessoas que pagam, às vezes, até o dobro mais caro para chegar um dia mais rápido, mas na verdade ela nem vai usar. É só para ter aquela... Nossa, entrega full, vai chegar tarde no meu portão. Eles estão aquela ansiedade, aquela coisa. Né? O aumento de tela dá isso, né? Se a gente for pensar... A luz azul que a gente fala tanto está em alta agora, né? Por que o celular faz tão mal? Né? A luz azul é a luz que o sol emite e faz a gente acordar. Se a gente pensar que a gente fica com essa luz o dia inteiro no rosto, fazendo coisas nela, a gente vive em estresse, a gente vive acordado. Né? Agora, uma das recomendações é que 1 hora antes a gente desligue todos os aparelhos de luz azul para ter um sono melhor, né? Porque senão você ativa teu hiperalerta, que a gente chama, né? Que é o teu estado de estar acordado e em vigília, o tempo todo procurando coisas. Você tem aquela higiene do sono, né? E daí você não descansa, então teu cérebro está sempre ativo. E é necessário, né? Esse desligar. E hoje é um desafio muito grande, principalmente para essa nova geração, né? Que está muito imediatista, como você falou, ao mesmo tempo muito conectada, e isso vai aumentando a ansiedade, o estresse, e parece que tudo que demora mais de 1 minuto está muito demorado, e às vezes no básico, né? A gente percebe, como você falou, desde a alimentação, desde o tempo de qualidade, como isso influencia diretamente no desenvolvimento. Então, acho que já estamos finalizando aqui esse episódio. Gostaria que você reforçasse isso, né, para quem está nos assistindo, falando aqui agora da saúde mental, os cuidados básicos, como você reforçou, mas pro aluno que vem para a escola, que tem uma atividade hoje. Aqui nós vamos falar da nossa realidade aqui, né, de aulas que 7h10 da manhã tem que estar dentro da sala de aula, e ele fica até às 12h30 aqui. Tá? Então são 6 aulas direto, às 12h30. Muitas vezes fica aqui à tarde, volta para casa. Como que dicas de rotina, pensando nesse aluno que 7h10 tem que estar na sala de aula? Você falou do café e tal, mas como organizar isso? Até pensando assim, falando dentro da questão da psicologia, onde eu posso dentro encaixar um tempo de lazer, porque quando a gente fala para um pai que ele precisa estudar, não que ele tem que ficar o dia inteiro estudando, ele vai ter que ter uma pausa, ele vai ter que ter uma atividade, né? Enfim, como você poderia ajudar dando dicas, né, pensando nessa saúde, né, mental, em relação ao aluno que está aqui 7h10 da manhã. Tá. Então vamos pensar que a rotina ela é individual, né, e personalizável para cada aluno, né?
Então, a gente vai pensar, a parte da escola é rígida, a gente precisa estar aqui e organizar desse jeito. Então, já começa a rotina aí, né? A gente vai ter que calcular esse sono. Então, a vida não vai poder acontecer até muito tarde. Vamos desligar o telefone 1 hora antes, vamos começar a trocar as atividades antes de dormir. Então, de vez de ser o celular, ser um livro, ou até mesmo a TV é melhor que o celular, né? Vamos tentar fazer com que a alimentação seja melhor, comer coisas mais saudáveis, tentar encaixar um exercício físico, né? Então, se for possível, as crianças dentro da escola têm a educação física, mas se for possível em outros momentos, ter horário de estudo, mas ter horário de lazer, né? Então, sozinho e junto com a família, né? A gente sabe que isso vai ser mais para o final de semana, né? Então, tentar formar uma rotina que encaixe no dia de todo mundo e que seja prazerosa, né? Então, quando a gente fala de lazer, tem que ser o que seja prazeroso para cada um, né? Então, jogar videogame, ir correr no parque, jogar bola, né? Então, sair com os amigos, então que seja uma rotina disso, né? E lógico, a gente sabe que vai ser um período mais corrido a escola, principalmente quem está no ensino médio, no 3º ano, né? Então, eles vão precisar manter o básico por um tempo mais restrito, né? Então, a gente vai tomar água com mais calma. Eu brinco com os meus pacientes ansiosos, tome água devagar, aí você já começou a aproveitar melhor o teu dia, né? Vai comer um chocolate, aprecie esse chocolate, né? Viver cada momento dentro do seu momento também é importante, né? Então, eu estou na escola, aproveite a escola. Eu estou em casa jogando, aproveite o jogo, né? Não, a gente tem esse costume da preocupação. Eu estou na escola e estou pensando o que está acontecendo lá em casa, dentro de outros lugares no jogo, e a gente precisa viver um passo de cada vez, né? Caramba, que legal. Ela falou uma dica que eu tomo um copo de água em jejum e olha, é o único momento do dia que eu consigo pensar naquilo que eu tô tomando, e olha que é difícil mesmo quando você está tomando água em jejum, você está despertando, acordando, você fala, caramba, eu tô sentindo o gosto da água, eu tô pensando, e aí, pelo menos para mim, né, pela manhã eu levanto bem cedo, então você vai tomar café, parece que o café você consegue comer melhor, porque você tá mais lento, que você tá acordando, e como isso faz bem até para a própria digestão, né? Então, o fazer uma coisa de cada vez é importantíssimo, a gente não faz, né? A gente aproveitar, né? Eu brinco, gente, o melhor trabalho para ansioso é sentar na hora do almoço e ficar sentindo o gosto de cada comida. Senta e almoça pensando no arroz que você está comendo. Você vai ensinar o teu cérebro a viver um passo de cada vez. É treinamento mesmo, né? É treinamento. O cérebro, do mesmo jeito que a gente escolhe a roupa que a gente coloca de manhã, é um pensamento, a gente escolhe que emoção a gente sente, a gente escolhe a forma que a gente faz as coisas, né? A gente escolhe o que pensar. Então, a gente tem que trabalhar para o nosso cérebro, treinar o nosso cérebro em alguns pontos. Que legal. Você vê, a gente, eu brinco, falo treinar, pipoca, né? Meu pai, ele come pipoca, pode dar o balde, ele pode pegar 3 na mão, que ele vai chegar na boca, ele vai pôr uma, outra. Eu falei, não, vou tentar. Eu fiquei concentrado, assistindo lá e fiquei numa. Cara, quando eu percebo, assim, eu já estou colocando 3, ou seja, você não, automático, né? Você não tem aquela, ou se eu faço, vou tomar um café, de repente você começa, de repente você perde o foco, você já está com o celular e o café. Isso. De repente você largou o café e já está pegando. É difícil, é o treinamento, né? Eu acredito que você também vai concordar. Eu vejo nutricionistas trabalhando muito com psicólogos, né? Diretamente, porque muitos sinais vão aparecer na refeição. E muitos trabalhos da nutricionista hoje é uma reeducação alimentar. Sim. Voltar a aprender a comer. Né? Que hoje nós não sabemos comer, mesmo no sentido como você falou, de apreciar a comida, né? Então hoje a gente precisa saber o valor da comida como um nutriente, mas também o que é uma proteína, o que é um carboidrato, etc. E a importância disso na vida, e a questão da compulsão alimentar. Sim. Então hoje também a gente percebe isso dentro da escola, né? Alguns alunos mais ansiosos que comem assim com uma maneira de diminuir a ansiedade, mas acaba aumentando mais a ansiedade, e tem 2 problemas, porque daí vem, além da ansiedade, a dor do estômago, né? E como a comida hoje virou uma válvula de escape hoje, né? Quando a gente sente uma falta, né? Então a gente precisa cobrir ela, né?
E a comida, eu sou de família italiana, então comida é um ótimo remédio para tudo, né? Mas isso pode sim se tornar uma compulsão, né? Então eu tô triste, eu como. Eu brinco sempre, né? Na minha família, todas as emoções são comíveis. Né? Se eu tô feliz, a gente faz janta. Se a gente tá triste, a gente faz alguma comida. Isso é ruim? Não, né? É ruim se passar do limite, se eu não puder lidar de outra forma. Né? Tem gente que está descontando isso em exercício físico, está ficando viciado em fazer exercício. Né? Então, aí, quando a gente fala de equilíbrio, é sempre importante essa palavra, né? Perfeito. Nada pode sair muito do 8 nem do 80, né? Exato. A vida não é 8 ou 80, não é uma coisa ou outra. A gente vai tendo que equilibrar, né? Então, um dos sintomas muito fortes da ansiedade é a gastrite nervosa, né? Então, o estômago fala muito sobre a ansiedade, e daí a gente tenta suprir isso, né? A gente vive tentando suprir nossas emoções. Então, encontrar formas mais saudáveis também é importante, né? A gente chama de redução de danos. Né? A nossa alimentação está muito ruim mesmo, né? Os nutricionistas vão saber dizer melhor, mas hoje a gente tem comida hiperpalatável, que é para deixar a gente feliz. Exato. Né? Então, a gente está viciado em comer açúcar, né? É sempre um vício dentro do... Não um vício que nem da bebida alcoólica, né? Mas essa necessidade de comer doce, essa necessidade de sentir isso. E hoje é mais fácil, né? Nossa época, digamos, tô nervoso, quero comer um salgadinho. Não tinha salgadinho. Queria comer uma bolacha, não tinha bolacha. Digamos, ou tinha, já era. Hoje, abre armário, pai, eu quero, 2, 3 pacotes de salgadinho. E é mais barato, salgadinho, inclusive, bolacha, né? E aquela coisa, aquela... a gente só tomava refri no domingo. Exato, eu também. Né? Hoje é fácil você ter refrigerante todo dia. Aí não tem esse controle, né? É um vício. Então, como as coisas estão ligadas, mas muito emocional, né? E essa semana, inclusive, falando com um aluno que não estava muito bem do estômago, e a gente conversando, ele não sabia se tinha comido algo que não fez bem e tal. E aí ele começou a me contar, e eu comecei a fazer algumas perguntas. O que você comeu ontem à noite? Você tomou café hoje antes de vir para a aula? E quando a gente fala de rotina, né? A rotina, sempre a gente fala que o dia inicia na noite anterior. E tem aluno que vai dormir de uniforme, cara. Que vai dormir de uniforme para poder acordar em cima do horário para já estar indo direto para a escola. Aí ele vem sem tomar café, e aí já começa a estudar, já começa a dar dor de cabeça, porque daí já não comeu, daí já dá dor do estômago, e aí como ele está com muita fome, ele vai pro recreio e come tudo de uma vez, quer comer tudo, daí já passa mal, e aí quando você vai ver uma série de sequências, que aí você fica pensando que muitos desses problemas, de fato, é a falta de rotina para organizar tudo isso, para que tenha um equilíbrio e uma harmonia, mas muitas vezes do problema do estômago, quando a gente vai ver, tá tudo certinho a rotina. Então, caramba, pode ser emocional, preocupação, ansiedade, acaba às vezes afetando, como você falou, né? A gente não é desconectado, né? A gente fala de saúde mental, a gente pensa na cabeça. Né? E tem sim seus fatores, né? Psíquicos, mas o corpo é conectado. Então, tem pessoas que apresentam muito mais os sintomas no corpo do que necessariamente na fala. Né? Tem gente que não sabe dizer que está ansioso. Né? Porque, né, a gente nem sempre também sabe explicar as nossas emoções. Eu não sei se todo mundo sabe dizer o nome do que está sentindo na hora que está sentindo. Então, às vezes, o corpo vai dizer, né? E daí a gente vai ter esses sintomas aparecendo. O corpo fala. Então, o corpo fala. É importante estarmos muito atentos às nossas emoções, principalmente vivendo um pós-pandemia. Acho que a pandemia também trouxe, né, bastante problema. Acredito que para vocês a demanda... Aumentou muito, né? Saiu uma pesquisa que 45% dos estudantes declararam um aumento de ansiedade pós-pandemia. Né, 17 depressão e 80 dificuldade de manter a concentração, né? O isolamento social traz muitas questões, né? O ser humano é sociável, né? A gente não sabe viver sem sociedade. E daí se isolar socialmente, se individualizar-se muito, traz uma dificuldade até mesmo de voltar para a realidade. Já acho que vocês estão sentindo isso dos alunos. Voltar a manter rotina, voltar a ter regra, voltar a ter organização de tempo. Isso tudo está sendo mais difícil pós-pandemia. E principalmente em relação à avaliação, né? Muito aluno falou, nossa,
quando voltou para cá, em fazer prova, que não estava habituado mais a fazer aquela, né, avaliação em sala de aula, e até mesmo as atividades em grupo, né? E aí o papel da escola, né, novamente, né, que o papel da escola não é só o ensino, né? Que isso, de certa forma, funcionou virtualmente, mas as relações, aquilo que você constrói na relação, que isso é presencial, né? E a gente acha muito que é um pulo de aprendizagem, né? E não é, né? Falando em trabalho, eu estava conversando ontem com meu namorado sobre isso, né? Por exemplo, apresentar coisas em público, né? Ou falar em público. A gente imagina que, né, os palestrantes, ou tá aqui num podcast, já são pessoas que já sempre souberam falar bem, sempre tiveram uma extroversão maior. E não, às vezes proporcionar ao aluno a lidar com trabalhos em equipe dentro da escola, né? Apresentar trabalho. Vai ser sempre fácil? Não, né? Mas daí também é o papel da escola de dar esse aporte de aprendizagem mesmo, né? Perfeito. Tem pessoas chegando com um currículo, né, um currículo excelente, mas na entrevista a pessoa não entrega o que está no currículo. Sim. Na entrevista, daí, ou seja, morre na praia, né? Isso acontece dessa forma. É uma dificuldade. E que bacana, né? Você falou, quando você chegou aqui, falou um pouco, né? Eu sou tímida, né? Eu também sou tímido e tivemos dificuldade. Eu lembro você no ensino médio, né? Você, né, mais introvertida, embora, né, sempre teve um bom relacionamento, mas tinha um perfil mais introvertido. Sim. Eu também no ensino médio. E quando você reconhece, o Ronaldo eu não posso falar. Eu sou uma extrovertida tímida, então eu tenho essa dificuldade. Né? Eu brinco que os introvertidos os introvertidos a gente já está acostumado a serem mais quietinhos, né? Tem diferença entre introversão Explica para nós aí. Extroversão e introversão são formas de que a gente se coloca no mundo, né? Então o extrovertido vive para fora, ele é mais sociável, ele tem uma carga muito grande de energia e precisa expandir ela. O introvertido, ele é mais interno, né? Então a energia dele é mais interna. Ele tende a ser mais quietinho, não precisar tanto de socialização. A timidez já é um sintoma de uma saúde mental um pouco mais debilitada, né? Então a timidez, ela impossibilita você de fazer certas coisas. Independente de ser introvertido ou extrovertido. Independente de ser introvertido ou extrovertido. Então, né, eu brinco, eu sou uma extrovertida tímida, né? Olha aí, ó, que legal. Eu sou muito sociável, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de começar as interações, por exemplo. E eu percebo que eu também acho que sou um pouco. E acho que a maioria tem, né? Acho que todo mundo que é meio extrovertido, não falo 100%, mas tem uma parte de uma timidez, né? E a gente nunca é 100% qualquer coisa, né? Exato. Por exemplo, uma introversão muito comum se eu entro num ambiente novo, a gente geralmente já não sai expandindo muito, né? A gente entra quietinho, senta no canto, espera fazer uma leitura de ambiente, depois a gente se solta, né? Certo. Tanto que os tímidos, eles convivem com as pessoas, né? Os introvertidos também, né? Eles podem socializar, eles não são sempre quietos, mas a gente faz sempre os dois, né? Tem facilidades ou não em certos ambientes também. Legal, que bacana. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Quero agradecer aqui, Maria Fernanda. Foi uma satisfação em revê-la, né? Claro que aqui, né, a gente acaba se encontrando nos corredores e aí da vida, posso dizer assim. Mas para nós é uma alegria tê-la aqui novamente dentro de uma sala de aula, né? Vocês estava até esses dias sentado em uma dessas mesas e hoje está aqui participando do nosso podcast, então quero agradecer. Né? Deixa aí uma mensagem final e fala um pouquinho do teu trabalho, das suas redes sociais, o seu contato aí para o pessoal que está nos acompanhando. Eu vou agradecer o convite, né? Foi muito gostoso chegar aqui, eu fui recebida até pelo meu irmão, né? E ver como a escola mudou, é legal a gente ver o caminho que a gente fez, né? Como mensagem, né, eu gostaria de dizer, né, para as pessoas olharem mais para si mesmo, né, tentarem entender, buscar ajuda quando necessário e que os profissionais eles estão aqui para ajudar mesmo, né, para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor e uma busca pela uma saúde melhor, para a gente poder viver com plenitude a vida que foi dada para a gente, né? Eu vou ter que olhar a rede social, porque eu não sei decor. Qual que é teu arroba? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. @psicóloga Maria _Rocha.
Legal, maravilha. Excelente. Pessoal, nosso projeto podcast Podcac continua. Então deixa nos comentários aí sugestões de temas, sugestões de convidados, o que você acharam desse bate-papo. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e ficar ligado nas novidades que tem por vir aí. Muito obrigado, Maria Fernanda. Essa foi a sala do segundo ano, seu segundo ano foi nessa sala. Então a ideia também de ser em sala de aula é para trazer um pouco desse passado nesse presente, e a gente agradece a todos aí, beleza? Até a próxima. Valeu!